Diz assim a palavra do Senhor: E levando-se dali para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não podia esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e se lançou aos seus pés. Mateus também conta essa história, meus amados, e aqui nessa parte Mateus está dizendo que essa mulher, ela vinha gritando atrás de Jesus, ela vinha clamando ao Senhor, e aqui Marcos está dizendo que ela se lançou aos seus pés. E a mulher era grega, sirofenícia, lá em Mateus fala que ela era cananeia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Aí no versículo 27, mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Lá em Mateus, os discípulos diziam assim: Senhor, essa mulher está incomodando nós, está gritando demais atrás de nós aqui querendo pregar o evangelho, querendo anunciar as boas novas, essa mulher atrapalhando, despede ela. Marcos já não toca nesse assunto, já passa para Jesus dando a resposta para ela, né? E no 28, ela porém respondendo disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já havia saído dela. Amém, glória a Deus por essa palavra. Meus amados, o tema dessa mensagem de hoje é inseridos no reino de Deus. Nós falamos aqui, testemunhamos, né, sobre a oração, é a oração que nós praticamos nos cultos de quarta-feira, no culto de sábado, a oração na nossa casa, né, e geralmente a gente se reúne para poder orar, né, e a gente até vê nas escrituras o povo também se reunindo para orar, né? Lembra lá de João e de Pedro, eles indo lá, né, ao culto de oração numa tarde, na Porta Formosa, eles estavam indo ao culto, né? Mas existem algumas situações em que a gente não consegue ir ao culto para orar, ou a gente é pego de repente, e aí é uma situação desesperadora e não dá tempo de fazer da maneira como talvez se deveria, como no caso do irmão Edilson aqui, que ele acabou de testemunhar, né? Ele estava diante de uma situação desesperadora, foi baleado, levou um tiro na cabeça, não dá tempo de ir procurar um culto, não dá tempo de ir para uma igreja, talvez não era nem o dia do culto, então não é uma situação desesperadora, é algo que foge do nosso controle e que a gente vai clamar. E era mais ou menos o que aconteceu com essa mulher aqui. Ela também não estava indo procurar um culto, ela não estava indo prestar um culto de oração, ela estava diante de uma situação desesperadora. E qual que era a situação dela? Ela tinha uma filha que era terrivelmente endemoniada, assim diz lá no Evangelho de Mateus, terrivelmente endemoniada. Se uma pessoa já endemoniada já é difícil de você ver e difícil de você lidar, imagine uma pessoa terrivelmente endemoniada, meus amados. Deve ser uma coisa assim terrível. Mas essa mulher, ela teve uma fé extraordinária. E o engraçado dessa história, disso que conta a palavra do Senhor, e não é só uma história, é uma verdade, isso realmente aconteceu. O Senhor Jesus, ele está saindo ali do meio ali de Jerusalém, da Galileia, ele está indo para esse lugar chamado Tiro e Sidom, que era uma parte mais em cima ali do mapa, e ali aquela terra, era uma terra extremamente pagã. O povo não queria saber de Deus não, ali eles adoravam tudo quanto é tipo de Deus, paganismo, né? Ali não tinha o povo judeu, era uma situação totalmente diferente. O Senhor estava saindo com os discípulos dele, os seguidores dele, e está indo direto lá para aquele lugar. E alguns especialistas, alguns estudiosos, eles ficam tentando entender o que o Senhor Jesus está indo fazer lá naquele lugar. Ali não estava no script. Se ele estava anunciando o evangelho para o povo judeu não estava naquele lugar, não era a comunidade dos judeus ali, muito pelo contrário, era a comunidade dos pagãos, daqueles que não queriam buscar a Deus, era dos idólatras, dos ímpios, tudo que você imaginava estava ali naquele lugar. Mas o Senhor Jesus subiu até aquele lugar, e isso deixa claro para nós o entendimento que o evangelho, ele não tem barreiras. O evangelho não tem barreiras, não existe classe social, não existe religião. O Senhor Jesus, ele não é evangélico. O Senhor Jesus, ele não é católico, não é budista, não é espírita. O Senhor Jesus não é nada disso. E o que ele é? O Filho de Deus. E ele é santo. Mas para o evangelho não existe nenhuma barreira. E o Senhor Jesus vai até aquele lugar, porque havia naquele lugar pessoas que precisavam ouvir da palavra do Senhor. E essa mulher era uma mulher que precisava
desse encontro com Cristo Jesus por conta da filha dela. A filha dela era terrivelmente endemoniada. Meus amados, você imagina a situação dessa mulher. Algumas pessoas falam que todas as vezes que a gente vê uma mulher procurando a Cristo Jesus nas Escrituras, é porque ela não tinha marido, ou o marido faleceu, ou era separada, ou alguma coisa desse tipo. Não era comum uma mulher procurar a Cristo Jesus, sempre era acompanhada do marido. Então, se tem uma mulher procurando a Cristo Jesus, provavelmente ela não tinha marido. Agora, você imagina a situação dessa mulher, né? Se o marido morreu, ou se separou, ela está criando a sua filha sozinha. Já criar um filho sozinho já é difícil. Às vezes a gente fica um pouco atarefado lá em casa por conta do Andrezinho, porque ele requer de cuidados 24 horas, né? E agora que ele está doente, ontem mesmo eu fiquei boa parte da tarde com ele lá no hospital, e fazendo inalação, e estava lá de observação. A Roberta teve que ir para o trabalho, e a gente fica sobrecarregado, né? Se a gente tem 2 pessoas, você acaba dividindo isso, né? Ainda tem os afazeres de casa, ainda tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Agora você imagine uma única pessoa para fazer todas as coisas sozinho. É muito difícil. E ainda você tem uma filha endemoniada. Ou seja, trabalho para ela sem chance. Tem como trabalhar. A gente que somos pais, para a hora da gente trabalhar, a gente tem que deixar os nossos filhos ou numa creche, ou nos cuidados de alguém, ou com alguma pessoa, de alguma forma. Não dá para levar os nossos filhos para o trabalho. Agora você imagina a mulher chegando lá para a vizinha dela e falou: ô vizinha, será que você pode ficar com a minha filha aqui para mim poder ir trabalhar? Ah, eu até posso, né? Só tem um detalhe, qual que é? Ela é terrivelmente endemoniada, né? Qual que é a vizinha que ia querer ficar com a filha que é terrivelmente endemoniada? O que agrava muito mais ainda a situação dela. Mas, diante de uma situação desesperadora, só existe um caminho: clamar a Cristo Jesus e ir até a Cristo Jesus. E o que foi o que essa mulher fez? Lá em Mateus diz que ela chegava lá e clamava: Jesus, filho de Davi, tenha de compaixão de mim, tenha de misericórdia de mim, filho de Davi. A gente vê ao longo das Escrituras, às vezes as pessoas chamando Jesus de Nazareno, né? Jesus Cristo de Nazaré, até às vezes de forma pejorativa, né? Lembra, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré. Então às vezes quando chamava de Nazareno, já era falava: meu, será que é mesmo bom? Será que não é? Mas essa mulher não chama ele de Nazareno, não. Ela chama ele de filho de Davi. Ou seja, ela cita as Escrituras, ela cita Isaías ali. Ela sabe que Jesus é o filho de Davi. Como ela sabe, eu não sei. Ouviu falar, não sei. Mas ela sabia que Jesus Cristo era o filho de Davi, o Deus Todo-Poderoso. E ela vai lá clamando ao Senhor. E quando ela chega lá desesperadora para clamar ao Senhor Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é ficar em silêncio. Ela clamando, desesperada, e o Senhor Jesus em silêncio. Às vezes acontece conosco, meus amados, da gente estar orando, clamando ao Senhor, e o Senhor às vezes fica em silêncio, e parece que o Senhor não está nos ouvindo, né? Ou será que o Senhor de repente não está nesse negócio? Ou será que o Senhor está me castigando por conta de alguma coisa? Mas o silêncio do Senhor, ele faz parte de toda essa história, de toda essa trama, para que a gente possa entender muitas coisas. Mas o Senhor não fica em silêncio em todo o tempo. Pode ser que naquele momento ele ficou em silêncio, que é para você entender algumas coisas, nós possamos entender algumas coisas, certo? E aí Jesus ficou em silêncio ali, e ela continuou clamando: não, minha filha está endemoniada, eu preciso, Senhor Jesus, filho de Davi. E aí ele vai lá, primeiro ele ficou em silêncio, em segundo ele falou: cara, não posso, não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aí algumas pessoas falam: mas chamou a mulher de cachorra, né? Não é exatamente o que o Senhor chamou de cachorra. O Senhor está explicando algo, né? Para a gente que tem animal em casa, a gente que tem pet, você imagina assim, o que Jesus está dizendo é assim, ó: a gente primeiro come e depois o que sobra a gente dá para o cachorrinho. A gente não faz ao contrário, né? Você vai lá, prepara a janta, dá para o cachorro comer, e o que ele sobrar você vai lá e come. Não, não é assim. Primeiro nós comemos, nos alimentamos, e depois a gente serve o cachorro. Então o Senhor está dizendo que existe uma ordem, né? Existe um princípio. Ele falou: primeiro eu vou estar pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus para os judeus, e logo depois será para vocês, os gentios, o povo pagão. Mas diante de tanta insistência daquela mulher ali,
ela clamando, ela gritando, ela clamando, o Senhor Jesus, tá bom então. Então diante dessa palavra, vá, a sua filha já está sã, já está liberta, já está curada. Essa mulher volta muito correndo para a casa dela, com essa palavra no coração, com essa palavra na mente dela. E quando ela chega lá, ela já se depara com uma situação diferente. Porque uma pessoa terrivelmente endemoniada fica se batendo, fica pelo chão. Quando ela chega na casa, diz que a menina estava deitada, dormindo sono justo, bem tranquila na cama, como no princípio, como o Senhor nos criou. E a partir daquele momento, aquela mulher, aquela criança, aquela menina, ela foi liberta. E o Senhor Jesus alcançou a vida daquela família. Então, meus amados, diante de algumas situações desesperadoras, às vezes não dá tempo de ir para um culto, mas dá tempo de clamar, dá tempo de dizer: Senhor, filho de Davi, tenha de compaixão e tenha de misericórdia de mim, intercede diante dessa situação, né? E aqui nós temos aqui duas lições, duas aplicações que me chamaram bastante atenção, né? A primeira parte, meus amados, é essa questão do evangelho para o povo pagão, né? Para aquelas pessoas que a gente acha que não merece o evangelho. E ontem, por coincidência, eu fui colocar um filme para assisti um filme lá com o Mateus. Cara, que filme espetacular. E o filme falava exatamente disso. Diz que lá nos Estados Unidos, na Califórnia, na década de 70, teve um avivamento muito grande. Muitas pessoas se converteram ali naquela cidade. Mas sabe qual foi o contexto daquela época? Naquela época estava crescendo muito os movimentos dos hippies. Os hippies estavam se espalhando lá, o tal do paz e amor, era droga para tudo quanto é lado, maconha, eles usavam muita metafetamina, que é o tal do LSD, né, as balinhas lá, os remédios que eles tomavam, né, e eles diziam, né, não, Deus está morto, que também é uma filosofia lá de Nietzsche. Eles diziam também assim, ó, não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo, tudo é relativo. E aí eles estavam, não, o que nós temos que ver é paz e amor. E aquilo se crescendo e se espalhando ali pelos Estados Unidos, um movimento hippie. E existia uma igreja ali naquele bairro, ali naquele lugar. E essa igreja agora encontra com a história desses hippies. Era uma igreja extremamente tradicional, com pouquinhos membros. Lá na hora que mostra o culto acontecendo e o pastor pregando, já era um pastor de mais idade, a igreja estava muito mais vazia do que estava agora. Umas pessoas sentadas aqui, uma outra sentada ali, o pastor falando, a filha do pastor fazia assim, ó. De tão, sabe, que parecia ser massacrante o culto, as coisas estavam chato, sabe? Algo bem tradicional, bem religioso. E aí, eles conversando em casa e sobre tudo aquilo que estava acontecendo, e a mãe falava para ela, meu, você está usando droga, tá, não sei o que. Ela falou, não estou, e vai daqui, vai de lá. E entraram nesse assunto dos hippies. Aí o pastor, que é o pai da menina, disse assim, né, puxa, o senhor poderia me trazer um hippie desse aqui para me entender o que eles fazem, né, o que eles falam, que eu não consigo entender o conceito desses caras. E aí o que acontece? Essa menina encontra um hippie desses que se converteu a Cristo Jesus e estava naquele lugar evangelizando. Ele tinha toda a característica de um hippie, sabe? Andava meio largadão, tal, mas ele já tinha recebido o evangelho de Cristo Jesus. Aquela menina leva esse hippie para a igreja. Só que o bendito desse hippie que entregou a vida para Cristo, ele teve um encontro realmente com Cristo e ele tinha conhecimento das Escrituras. Quando ele chega na igreja, o pastor dá oportunidade para ele poder pregar o evangelho lá, para poder pregar lá. Só que a igreja reage mal. A igreja agora começa a pressionar o pastor, fala, pastor, pelo amor de Deus, não tem condição não, cara. Você não vê como é que ele se veste, não? Nem sapato ele usa, às vezes ele vem descalço para o culto. E o pessoal tudo de terno, bem alinhadinho. O pessoal falou, não tem como. Assim nós vamos perder a nossa referência como igreja, como comunidade. Eu acho que já é demais. E o pessoal pressionando ele para que pudesse despedir o cara. Só que aquele cara começou a evangelizar no bairro e começou a trazer muitos jovens para dentro da igreja, e começou um movimento assim, um avivamento extraordinário lá naquela década. As pessoas se batizando, entregando as suas vidas aos montes, meus amados. Mas aí existia muita gente dentro da igreja que não
aceitou. O pastor um dia pregando, ele disse, aquela porta ali é uma porta de mão dupla, ela tanto entra, como ela também sai, e quem quiser sair, pode sair. Algumas pessoas se levantaram e foram embora, porque não aceitavam que os hippies poderiam receber o evangelho de Cristo Jesus. Meus amados, aonde que nós podemos fazer restrição do evangelho de Cristo Jesus? Como é que nós vamos dizer quem pode aceitar a Cristo Jesus e quem não pode? Como é que nós vamos dizer quais são as religiões que podem ser alcançadas pelo evangelho de Cristo Jesus ou não? Nós não temos esse controle. O evangelho de Cristo Jesus era para qualquer um. É como essa mulher aqui, Sirofenícia, cananeia, era totalmente pagã. O evangelho de Cristo alcançou a vida dela. Não há restrições, não há distinção para a palavra de Deus ao Senhor. Ele ama todos e Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que todos se arrependam e todos tenham a salvação. Então a primeira lição nossa desse texto é que sim, o evangelho de Cristo Jesus pode alcançar outras pessoas em outras religiões. As pessoas costumam brincar, né? Será que existe vida em outro planeta? Se existe vida em outro planeta, eu não sei. Mas que existe salvação fora da minha religião, isso existe. Então as pessoas podem ser salvas no catolicismo. Isso, irmãos, isso é difícil de dizer. Isso é difícil da gente dizer, até mesmo na parte acadêmica, teológica, é difícil se dizer que existe salvação em outras religiões. Mas, meus amados, o Senhor salva quem Ele quer, aonde Ele quer e da maneira que Ele quer. A gente vê grandes testemunhos de pessoas que estavam aí em rituais aí de magia negra, em outras religiões extremamente pagãs, e que o Senhor Jesus falou claramente com elas ali naquela hora, e dizendo: se arrepende, retorna, volta para os caminhos do Senhor, e as pessoas entregam a vida para Cristo e saem daquele lugar. Então há mudança de vida e há esperança sim, e nós não podemos fazer preconceito e ter distinção com ninguém. Eu não sei se vocês viram recentemente um jogador da seleção brasileira que foi convocado, e a seleção brasileira está muito mal, um vexame danado. Aí no último jogo lá, aí os caras postou lá na rede social de um dos jogadores que ele se declara candomblessista, né? Ele colocou uma postagem lá, né? Nunca foi sorte, sempre foi Exu. Mas rapaz, os caras descambou ele, mas desceu a lenha nele nas redes sociais. Então eu acredito que o povo cristão, o povo crente está lá no meio, lá, descendo a lenha nele. Mas, meus amados, isso é uma maneira de ajudar a pessoa a abrir os seus olhos? Isso é uma maneira de ajudar a pessoa a se converter? A gente massacrando a pessoa, a gente tendo esse tipo de preconceito? Não, não é. Nós sabemos que está no caminho errado, sim, mas não é dessa maneira que nós vamos convencer as pessoas. Mas é pregando o evangelho com amor, com sabedoria, pedindo para que o Espírito Santo de Deus os convença para que eles voltem a Cristo Jesus. Então, sim, o evangelho de Cristo Jesus pode alcançar outras pessoas e outras religiões, você queira ou você não queira. Os discípulos estavam lá dizendo: Senhor, despede ela, cananeia. E é uma forma pejorativa de dizer, é cananeia, é pagã, é idólatra, despede ela, não tem nada a ver conosco, manda ela embora. E o Senhor Jesus vai lá e atende ela e liberta a filha dela. E graças a Deus por isso, meus amados, graças a Deus por isso. E aí, meus amados, nós ficamos com essa mensagem, com essa palavra no nosso coração, de saber que assim, a oração pode muito aos seus efeitos, aqueles que clamam serão atendidos, aqueles que estão alicerçados em Cristo Jesus terão sim uma vida de delícias com o Senhor. Há promessas na vida nossa. Nós não viemos nesse mundo somente para sofrer, ou somente para poder bater lata. Não, o poder de Deus, a graça do Senhor, ela está sobre as nossas vidas. Nós vimos o testemunho da igreja aqui, uns contando uma bênção numa faculdade, uns contando de livramento de morte, uns de livramento na saúde, outros contando outros tipos de bênção, porque a graça e a misericórdia do Senhor está sobre nós. Aí algumas pessoas perguntam assim: mas Davi, por que Deus não atende 100% ao pedido de todo mundo? Por que todo mundo não é curado? Nós temos aqui um caso, o pastor Henrique recebeu um transplante, graças a Deus está indo muito bem. Nós temos o Marcos, que ainda está fazendo hemodiálise, está no tratamento, nós estamos orando por ele, e são esses dois casos. Por que Deus não faz igual para todo mundo? Por que Deus não cura todas as pessoas?
Meus amados, se Deus curar 100% das pessoas, as pessoas vão ter ideia de que o céu é aqui na terra. E o céu ainda não é aqui neste lugar. Então o Senhor, Ele dá essas doses homeopáticas de milagres sendo feito para uns e para outros, para que a gente nunca perca o temor e saber que o nosso lugar não é aqui, para que a gente saiba que nós estamos aqui somente de passagem. E o outro lado, o outro extremo, por que então Deus não deixa todo mundo sem curar? Por que todo mundo deixa todo mundo doente e todo mundo enfermo? Que é para as pessoas continuarem com fé, com esperança, de saber de que Deus não nos abandonou. Deus está conosco. Deus está conosco e Ele nunca nos abandonou. Ele está sempre com os olhos atentos para todos nós. E eu queria ler um versículo com vocês, para que a gente possa encerrar. Você pode ir lá para Apocalipse? Apocalipse 22, 16 e 17. Meus amados, vocês sabem que uma das orações minha também nesse ano também foi para que a gente pudesse ter umas férias, e umas férias bem legal. A gente já estava um período sem tirar férias, sem viajar, mudança de emprego, desemprego e muitas outras coisas, e fazia muito tempo que a gente não tirava férias, e a gente eu orei muito para que a gente pudesse ter esse período, e a gente fez uma viagem muito legal, muito bacana, e olha, meus amados, foi tudo direitinho, tudo certinho, não aconteceu nada de errado, e o Senhor falou muito conosco. Nesse período que nós ficamos de férias, meus amados, nós visitamos 5 igrejas por onde nós passamos. Nós visitamos 4 igrejas lá no sul, 2 em Curitiba, 2 em Santa Catarina, e a 5ª igreja foi aqui no interior de São Paulo, na cidade de Olímpia. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amados, como eu amo estar visitando outras igrejas, como eu gosto de estar ouvindo a palavra em outras igrejas, por 2 motivos, né? O primeiro motivo é para saber o que o Senhor Jesus tem falado nas nações, as coisas que têm acontecido em outros estados, em outras cidades, isso é muito bom. E o outro também motivo é para saber se o que eu estou falando, o que eu estou pregando, está certo, né? Porque de repente eu posso ter batido a cabeça e ter desviado do caminho, né? A gente vai lá, mas não, Senhor, está certo mesmo, o que eu estou falando é correto mesmo, e a gente vê que é correto. Meus amados, e quando você vê, cara, o Evangelho é maravilhoso. Ele invade a vida das pessoas, invade as cidades. Em cada cidade você vai lá e você vê o povo diferente. Tem criança, tem adolescente, tem jovem, tem senhores de idade. E o Evangelho continua se expandindo, as igrejas continuam avançando em cada lugar, cada um ali do seu jeitinho, cada um com a sua particularidade. Mas é maravilhoso você ver. É maravilhoso. Quando nós estávamos lá em Santa Catarina, lá no Mevan, nós fomos lá e o Luiz estava pregando naquele dia, era um domingo, e aí tinha um lugar do meu lado, a igreja estava lotada, tinha um lugarzinho no meu lugar, aí veio um jovem, sentou, e daqui a pouco, não, vou sentar ali com meus amigos, aí foi para lá, aparentemente ele estava visitando, daqui a pouco sentou uma outra mulher lá, e essa mulher, ela falou para mim, que ela veio lá do Nordeste, ela falou, não, eu vim lá do Nordeste para me receber uma palavra, receber uma palavra do Senhor aqui, um incentivo do Senhor aqui. Falei, amém, irmão, glória a Deus por isso, né? E assim, não é que nós estamos indo atrás de uma palavra, porque o Senhor, Ele fala, né? Ele fala na nossa igreja, fala através das escrituras, fala através das orações, não é isso, né? Mas você vê que as pessoas, elas estão buscando ao Senhor, né? Elas estão buscando sentido para a sua vida, né? E às vezes nós falamos aqui sobre situação desesperadora, né? Às vezes a gente encontra situações na nossa vida que nos levam a ter esse desespero. Às vezes é um problema de saúde, você fica desesperado. Às vezes acontece um acidente, você fica desesperado. Às vezes o seu filho está passando por uma enfermidade, a sua mãe está passando por uma enfermidade, você fica desesperado. Mas existe um desespero que está com todo mundo na humanidade, que é a busca por esse vazio dentro de si. Está todo mundo desesperado, meus amados. Está todo mundo desesperado, tentando preencher esse vazio que todo mundo tem dentro de si, que é a falta de Deus, é esse lugar onde Deus habita. Só que as pessoas vão buscando de forma diferente, mas existe esse desespero em todo mundo, e as pessoas estão por todo o Brasil, por todo o mundo, indo buscar a solução desse desespero, de preencher esse vazio que somente Cristo Jesus pode trazer nas nossas vidas. E Apocalipse 22, 16 e 17 diz assim a palavra do Senhor: eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar essas coisas na igreja. Isso que vocês disseram, eu enviei o meu anjo para poder testificar a vocês essas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus por isso, aleluia. Vamos ler de novo? E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida e se esbalde. Glória a Deus, aleluia. Muito bom, meus amados. Glória a Deus. Guarde essa mensagem no seu coração, guarde essa palavra no seu coração. Saiba que nós estamos debaixo, né, desse senhorio, desse amor, dessa graça do nosso Senhor Jesus.